Feliz Páscoa para todo mundo. Ele vive, o Senhor ressuscitou, venceu a morte, nos abriu o céu, né? Abriu o céu a todo aquele que faz a tua vontade, que anda nos seus caminhos, que muda a vida, que se arrepende dos seus pecados, que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que fica na sua igreja, né? Porque a verdade é uma só. Não tem duas verdades, não tem dois deuses. Deus é um só, sim. Por isso a sua igreja é una, santa, católica, apostólica e romana. E eu não me canso de dizer que eu sou muito grata a Deus por ter me resgatado. E ele vive, gente, olha só, quando a nossa casa está... Nossa, porque não é só a minha, né? Porque vocês moram aqui de certa forma, né, gente? E está assim, linda, florida, tem mais coisa bonita lá na mesa, tem um antúrio, tem uma florzinha ali, outro florzinho ali, tem outra violeta lá na mesa. Páscoa, gente! E aí, viveram bem essa Páscoa? Como é que foi? Vamos sentar, gente, que a pessoa não tá muito boa. Graças a Deus! Não tô reclamando, mas a gente tem que viver, ser humilde também e reconhecer, né? Então tá, a pessoa já não é uma florzinha de 15 anos. Ai, tô com uma fraquezinha daquele período que a gente sabe qual é. Então, gente, mas muito grata a Deus, fazer aqui um pequeno comentário, né? Páscoa, Vigília Pascal, gente, que maravilha. A gente se contém, assim, eu como vlogger, né, youtuber, uma pessoa que está sempre querendo mostrar, não mais como antes, graças a Deus, porque a gente tem sim que ter limite, ter controle, a gente às vezes acha porque... eu faço isso, eu tenho que sair passando por cima de tudo. Tenho me vigiado bastante em relação a filmar, principalmente em outros lugares e principalmente na igreja. Tava com isso na cabeça há um tempinho e fui pesquisar sobre isso. E realmente, gente, é uma coisa que eu tomei para mim, né? E quando a gente aprende uma coisa, é nossa obrigação repassar, né? Corrigir, exortar, de ficar gravando o tempo dele, principalmente nas celebrações, durante a Santa Missa, ficar com o celular tirando foto, padre levantando a hóstia, e a gente tá ali vivendo aquilo que a gente sabe que a gente viu na Sexta-feira Santa, de forma incruenta, não tem mais sangue escorrendo, mas é o mistério da paixão de Cristo que temos ali na nossa frente, é o sacrifício perfeito, né? Então, em todo lugar do mundo, quando termina uma, começa outra, termina uma, começa outra, e é a Santa Missa que sustenta essa terra, né? Se não fosse a Santa Missa, não tinha terra sustentada, porque eu existo, porque o Senhor me sustenta. Se ele piscar, esquecer de mim um segundinho assim, desapareço, né? Então, a gente não tá aqui porque brota, tudo tem um porquê. A gente tem que entender muita coisa, não, mas é bom a gente... Quando a gente começa a entender que tem um porquê, que eu não tô aqui por um motivo qualquer, né? Por qualquer coisa, porque é um Deus que me sustenta aqui, é Deus, né? Não é um Deus, é Deus que me sustenta aqui, é Deus que me quis aqui, que me colocou aqui, que me fez assim e me quer aqui, até quando Ele quiser, com um propósito, né? Então, a Santa Missa é isso, é uma renovação constante, o sacrifício do nosso Senhor ali no mistério da Santa Missa, né? A primeira é feita por ele nas quinta-feira santa, quando ele instituiu o sacramento da Eucaristia, né? Aí às vezes as pessoas falam assim, Mas Jesus já morreu, não precisa morrer de novo. não, gente, ele não vai morrer de novo. Ele já venceu a morte. Porque tem uma santa que muita gente acredita e muito. E é muito devota, é a Santa Ignorância. Que fala besteira, fala que não sabe. Essa santa é famosa entre muitas pessoas. E inclusive até comigo muitas vezes, né? A gente não entende muito das coisas, não sabe nada, às vezes sai falando asneira. Tudo tem um significado, tudo tem um porquê. Nada na igreja tem fio solto, nada. Um fiozinho você pode procurar que você não acha, você não encontra. É tudo emendadinho. A história, o evangelho, tudo, né? É tudo ali, bem costuradinho. Então, a gente devia se vigiar muito ao falar aquilo que a gente não sabe, não entende, ou só aquilo que a gente acha, porque a gente não tem que achar muita coisa, não. Quem sou eu na fila do pão pra ficar falando que eu acho, sem um mínimo de coerência, de estudo que a gente precisa, né?
né? Um pouquinho. Então tá. No mistério da Eucaristia, que se fez pão para não deixar a gente sozinho. E ele mesmo deu a ordem, né? Este é o meu corpo, este é o meu sangue, né? Fazei isso, fazer é faça, né? Deu a ordem para a igreja dele que estava começando a olhar a primeira missa, gente. Fazer isso em memória de mim. O que é em memória de mim? Para vocês não se esquecerem do que eu vou fazer amanhã por vocês. Então esse aqui é o meu corpo e esse aqui é o sangue que eu vou derramar, né? Em sacrifício do pecado da humanidade. Então, fazer isso é a primeira missa, ele mandando ali os apóstolos, né? No caso, os padres, os primeiros bispos, né? Fazer isso em memória de mim, para estar sempre. E aí surge a Santa Missa, a Sagrada Eucaristia, né? No Santíssimo Sacramento do altar, escondido pelo véu de um simples pão, né? Ele se deixou, né, como alimento para nossa alma. E foi ele que mandou. Não é qualquer pessoa que falou, vamos fazer assim desse jeito, porque acho que vai ser legal. E aí do outro lado tá a Madazinha com o celular gravando, porque tá achando bonitinho e quer mostrar pras coleguinhas. Não, a minha obrigação é vir aqui e falar, gente, ó, o caminho, esse aqui é o caminho bom. Vai lá na igreja perto da sua casa, que você vai ver, você vai adorar o próprio Cristo vivo, escondido neste pãozinho ou neste pão maior, né, que é a mesma coisa se for consagrado, né, pelo sacerdote, é o próprio Cristo que se deixou e que deu a ordem, fazei isso, fazei meu povo, fazei isso em memória de mim. E depois ele disse, eis que estarei com vocês todo dia, é toda hora, só se eu não quiser ficar com ele, né, porque aí não é ele que me deixa, eu que deixo ele. E aí eu tenho evitado. Gente do céu, é muito linda a Vigília Pascal. É linda demais no sábado, no caso, né? Quando você chega na igreja, tá tudo pelado, né? Jesus morreu. Então, a sensação que eu tenho é de Madalena quando chega no sepulcro e encontra ele vazio, porque, na verdade, ela tava procurando só o corpo, né? E Jesus não tava mais ali. Nem corpo, nem alma, de jeito nenhum, porque ele já estava vivinho da Silva. Ela chega ali procurando o corpo e acha vazio. O corpo ainda fica procurando, cadê o corpo? Você sabe onde é que colocar o corpo dele? Me fala que eu vou lá buscar. Né? Com aquele amor, com aquela dor no coração, querendo só o corpo. E quando a gente entra na igreja e vê que o Senhor não está no sacrário, que as luzes estão apagadas, que a mesa está pelada, não tem um raminho de flor. Gente, é uma tristeza, sinceramente, nossa, é um vazio tão grande, né? Claro que Jesus já está vivo, não é que ele morreu de novo, mas a gente faz isso em memória dele, a gente vive, a igreja, ela é linda por isso, porque a gente vive tudo que Deus viveu. No Natal a gente vive o nascimento dele. E Jesus não só veio e salvou, Jesus viveu como homem no meio de nós. Como homem Deus, né? Ele comeu, ele salvou, ele conversou, ele curou, ele foi, ele rezou, ele subiu a montanha para rezar, ele suou sangue, ele teve tribulações, ele sofreu, ele teve mãe, ele teve o pai dele, São José, ele teve que fugir pequenininho para outro lugar, com língua diferente, com religiões diferentes. Então, gente, ele passou por tanta coisa que a gente passa. Ele teve uma vida comum, como nós tivemos. E a igreja vive isso durante o ano litúrgico, né? Então, fazer isso em memória de mim. A gente precisa fazer. Não é só, vamos fazer de qualquer jeito. Vamos pegar aqui a Bíblia hoje, vamos ler aqui uma leitura e aí você interpreta aí, tá bom? Do jeito que o Espírito Santo tocar aí em você, você leva pra sua vida. Se você quiser, você pode abrir uma igreja também lá na garagem da sua casa. Às vezes a gente escuta muita asneira. Claro que a nossa missão é rezar por todas essas pessoas, mas a gente não tem que aceitar, a gente tem que respeitar a escolha de todo mundo, né? Se a pessoa escolheu se jogar do precipício, a gente lamenta muito, mas ela escolheu, né? Então, eu posso, enquanto me alcança a mão, eu posso ir lá até puxar, mas se ela querer se jogar, ela vai se jogar em algum momento.
né? Se ela não se deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus e pela salvação que Deus quer dar a ela e procurar ajuda, enfim. Se ela quiser, ela vai, né? Então, a gente tem que se vigiar muito, porque às vezes a gente quer muito falar, a gente quer muito mostrar, a gente quer muito fotografar, né? E a gente deixa de viver muito pouco as coisas sagradas, as coisas santas. É tão triste ver, principalmente assim, em lugares turísticos. Uma coisa que eu gosto, gente, eu tenho 10 minutos falando, vou fazer só desse vídeo aqui, boa-vinda pós-Páscoa. Depois eu gravo rotina para vocês, meu Deus. Eu gosto muito de ver um canal que se chama Fazendas Antigas, não só ele, outros também que tem o mesmo assunto, que mostra as fazendas centenárias, né, da época colonial, de 200 anos atrás, 300 anos, época dos escravos. Então, a gente vê que onde tem as capelas, as coisas mais lindas, né? As cidades turísticas, a gente vê que as pessoas vão com interesse, mas com interesse de mostrar, de fotografar, de olha aquilo ali, olha aquela santa, olha aquela pintura, olha aquele negócio. A pessoa tem o mínimo, se é que tem o mínimo de piedade de estar naquele lugar, de como aquilo aconteceu. É tão vago, é tão vazio, a gente só querer mostrar, e às vezes Deus está ali com um presente enorme, uma oportunidade enorme na nossa mão, de bênção, de graça. Só de estar ali já é uma graça, a gente quer fotografar, mostrar. A gente tem que testemunhar. Eu vivi esse momento, né? Não é que não pode filmar e fotografar na igreja, né? Mas antes, depois da celebração, né? Ai, tem uma imagem ali que tá bonita, tá decorada, vou tirar uma foto minha na igreja, não tem problema, eu tiro com os meninos. Mas antes, gente, quando eu comecei, mas é aquela coisa também, a gente vai aprendendo, por isso que eu acho bom falar pra vocês, né? Afinal, eu tô aqui pra alguma coisa, né, gente? Se não prestar nada, se nada que eu falar aqui prestar, desinscreva. Oi, Florzinha. Entendeu, gente? E aí, a gente tem sim que se preparar até mesmo antes de ir, né? Falar, Senhor, eu tô indo, prepara aqui, né, o meu coração, prepara aqui a minha mente. Às vezes é tão chato, você chega na igreja com a intenção de rezar, você vai buscar um silêncio, né? Enquanto naquele momento que antecede ali a Santa Missa, você fazer uma oração, estar com o Santíssimo em silêncio ali, meditando, se preparando, e aquele barulho, feira. Então vamos nos vigiar, né? É Páscoa, ele vive, então vamos deixar ele renovar essa fé, essa vontade de fazer do jeito certo, do melhor jeito que a gente consegue fazer. Se a gente não sabe, que ele nos ensine, que ele nos mostre. Então, tem uma exortação do Santo Padre, o Papa, falando sobre os celulares, ele falando que é muito triste ele ver, na hora que ele tá lá celebrando a Santa Missa, né? Corações ao alto. Aí a gente responde, nosso coração está em Deus. Ele vê aquele monte de celular pro alto, querendo registrar o Papa, né? Aquilo que está acontecendo ali. Mas o que é que o Papa representa, pelo amor de Deus? Na missa, o sacerdote diz: corações ao alto e não celulares ao alto para tirar fotos. Amém. Dá tanta tristeza. O Papa contou que o entristece ver tantos celulares, não apenas de fiéis, mas até de padres e bispos. Disse com muita firmeza que a missa não é um show, é encontrar a paixão e a ressurreição do Senhor. E reforçou, sem celular. Ricordatevi, niente telefonini. Né? O que está acontecendo ali, pelo amor de Deus? A gente, hoje em dia, com o celular na mão, às vezes não é o celular, é o pensamento que está lá longe. A gente é muito apegado, né, a querer falar, a querer dar palpite, a querer colocar o eu na frente, né? Como eu já falo algumas vezes, eu já falei, assentar no trono. Vamos nos esvaziar, né, dessas coisas, de celulares, e vamos deixar Deus nos encher. É muito bom depois vir de lá, né, como Maria Madalena, que estava ali tão dolorosa, né, tão vazia, e querendo se preencher com
se satisfazer em ver e cuidar do corpo do Senhor. De repente ela dá de cara com ele, né? E Rabone, mestre, e volta para casa correndo e cheia de coisa para contar, para testemunhar o Deus vivo que ela viu antes da morte e agora depois de ter passado pela morte, todo o sofrimento que ele passou por mim, por você, por ela, né? Ela não precisou fotografar, né? Ela foi com o testemunho vivo e com o coração repleto, porque às vezes a gente está com o celular cheio de imagem, cheio de foto, todas as posições possíveis, vídeos, e aí ela joga conteúdo no Instagram, joga conteúdo nos stories, joga no Facebook, joga no YouTube, mas a gente volta para casa com o coração vazio de Deus, porque a gente fotografou tudo, mas a gente não aproveitou nada, não se alimentou nem um pouquinho do tanto que Deus tem, né, no banquete do Cordeiro ali diante dos nossos olhos. Aí é perder muito tempo. Gente, enfim, já falei um monte. Meu vídeo foi isso que saiu hoje. Eu não tinha preparado nada disso aqui. Mas é tão bom, né? Quando as coisas fluem assim. Hoje eu tenho essa liberdade de chegar e de falar sem me preocupar com muita coisa. Que a minha preocupação hoje em dia é aquilo que Deus quer pra mim. Não tenho medo de parecer, sei lá, exagerada. Não tenho medo de parecer como as pessoas falam. Pessoas que dão nome, né? Certos nomes às coisas. Eu esqueci agora. Eu tô meio com sono, eu tô meio lerda mesmo, tô naquele momento. Mas é isso que eu falei mesmo, né? Que a gente possa se vigiar, encher menos a memória do nosso celular com imagem, encher mais o nosso coração de Deus, daquilo que Deus tem pra mim, dia após dia, né? Às vezes falar menos também, né, Madá? Mas sério, gente, tudo que eu hoje em dia tento trazer para vocês é aquilo que eu vivo aqui para mim, senão não faz sentido nenhum. E olha que tem muita coisa que eu não falo, viu, mais? Gente, fiquem com Deus. Temos aí 50 dias de Páscoa. Se você não desejou Páscoa para alguém ontem, você tem 50 dias aí. 50 não, né? Começou ontem. Então 49 dias para desejar feliz Páscoa, né, para todos, porque a igreja aí tem 50 dias como se fosse um único dia, o dia da ressurreição, né? E que a gente possa deixar essa ressurreição acontecer no nosso coração, né? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Ai, meu Deus, eu estou perdida. Me acha, Senhor. Me acha, me leva, me coloca no caminho, porque eu estou doidona. 50 dias onde Jesus vem para ressuscitar agora a fé dos seus. O povo do Senhor está triste. Jesus morreu, foi crucificado, morreu de um jeito tão trágico, foi enterrado, né? Tá no sepulcro. Tá surgindo um boato aí que ele ressuscitou, mas, nossa, e agora? Estamos sozinhos, o nosso mestre se foi, morreu, né? E aí Jesus começa, durante esses 50 dias, a aparecer para os seus. Olha, mostra as chagas. Ó, toca aqui, Tomé, não tá acreditando, não? Enfia o dedo nas mãos, nos pés, na chaga do meu coração, sou eu mesmo. E aí ele começa a dar as ordens, ele começa a organizar tudo para ele subir e deixar a sua igreja formada. E agora ide pelo mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas. Aqueles que perdoarem os pecados serão perdoados, aqueles que não perdoarem os pecados não serão perdoados. É a instituição do sacramento da confissão, né? Para nós, meros mortais, né? Tudão é perdoar 70 vezes 7, sempre, né? Para os padres, né? Ali no caso os apóstolos, receber a confissão dos pecadores. E aí ele começa a aparecer, né? Aparecer, a partir do pão, e o povo começa a reconhecer ele, não pela figura anterior, porque agora ele aparece glorioso, né? Mas deixa ali as suas chagas para mostrar, olha, foi por você. Ai, que lindo! E a igreja vive isso, conta toda essa história durante esses 50. Você tá desse jeito? Tá doidona? Perdidona? Eu conheço alguém que pode te colocar no lugar certo e te levar pro lugar certo, se você quiser deixar e fazer a vontade de Deus, né? Porque o céu agora está aberto e custou sangue de Deus, do Filho de Deus, do meu Senhor Jesus Cristo. Mas eu só chego lá agora se eu entrar na fila
para tomar o remédio, que é me arrepender dos meus pecados, mudar a minha vida e fazer a vontade do meu Senhor. Pegar a minha cruz e seguir atrás dele. Atrás dele, ele vai na frente, eu vou atrás. Bora? Então bora! Gente, fiquem com Deus. Feliz Páscoa, feliz Páscoa. Eu vou continuar gravando aqui rotina. Esse papo já deu um vídeo. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Feliz Páscoa! Beijo!